A gente, sempre quando recebe o paciente no consultório, ele dá pistas, né, com relação à sua queixa. O paciente ele chega com uma dor e ele vai te dizer, olha, eu tenho uma dor na minha coluna, eu tenho uma dor localizada no meu glúteo. Essa dor ela aumenta quando eu caminho. Essa dor ela corre ao longo da perna quando eu me inclino. Essa dor ela é acompanhada de um formigamento. Ou não, essa dor ela é uma dor que eu sinto por toda a perna. Eu ando muito estressado, eu ando tendo problemas para dormir, eu ando muito fadigado, sobrecarregado. Isso vai me direcionar para o tipo de dor. O estudo da dor, basicamente, ele nos orienta a nós tentarmos identificar um paciente com relação à sua queixa, né? E dor, né, pessoal? Dor é a principal queixa do paciente, né? O que a gente tem que mais se importar e considerar no momento de tratar um paciente é o fenômeno doloroso, juntamente com as alterações de incapacidade, para diante dessa abordagem de dor e incapacidade, devolver ele o mais breve possível para suas atividades, as mais importantes, né? Trabalho, social e melhora do sono e o exercício. Então, esses objetivos máximos e devolver nessa direção, eles estão, né, costurados pela queixa dolorosa do paciente. E a gente precisa entender e classificar esse paciente inicialmente em 3 tipos de dor, né? Uma dor nociceptiva, uma dor neuropática ou uma dor nociplástica, né? A principal diferença entre essas dores é que as dores nociceptivas, elas geralmente têm um fenômeno ou uma alteração estrutural, uma doença, uma lesão, uma alteração mecânica de funcionamento que responde proporcionalmente a um estímulo que aumenta essa dor ou potencializa essa dor ou agudiza ela. Como se eu tiver um corte na minha pele e eu colocar o dedo em cima, vai doer enquanto eu tiver com o dedo em cima. Tirei o dedo, a dor sumiu, ou ela fica um residual até que ela some, né? Se eu tenho uma disfunção articular por uma rigidez da estrutura coluna vertebral e eu fizer uma manobra de compressão na coluna vertebral posterior anterior para avaliar a mobilidade, capacidade adaptativa daquele conjunto de funcionamento lombar, o paciente pode sentir dor à palpação, dor à sobrecarga de movimento, e ele tem que responder proporcionalmente àquele estímulo mecânico nociceptivo periférico. Já a dor neuropática, ela tem, como o nome diz, né, neuropática, ela tem que ter características neurológicas. Geralmente, ela precisa se apresentar numa área dermatomal, né, do dermátomo, ou ter uma relação com uma doença neurológica, alterações associadas a essas como dormência, formigamento, alterações de força, incapacidades, né? O paciente ele tem uma dor na região dos fibulares, bem característico, por exemplo, do dermátomo de L5, S1. Ele tem uma hérnia de disco diagnosticada no exame de imagem, ele responde aos testes provocativos positivamente, os testes são positivos, e ele tem alterações de sensibilidade ao toque leve, ao exame com diapasão, ao pic-toque. E o exame, essa avaliação, vai nos direcionar a uma alteração compatível com uma dor neuropática. E uma dor nociplástica, ela tem um input ou um estímulo down-top importante, né, que é do sistema cortical, o córtex somatosensorial para a periferia, onde o paciente ele pode referir uma dor difusa, uma dor generalizada, uma dor que ele não consegue localizar tão bem. Ele sente por toda a área da coluna vertebral, espalhada, que irradia para um segmento e que não melhora deitando, caminhando, ela se mantém igual. Um paciente que apresenta um contexto de vida, como eu citei, né? Fadiga crônica, estresse, ansiedade, déficits de memórias, distúrbios do sono, que levam a essa caracterização maior de uma dor nociplástica. Por vezes a gente precisa ter essa habilidade de
de diferenciar ou de até mesmo entender que o paciente ele pode ter dores que se misturam, né?